Olá, eu sou Henrique Lima, advogado, e quero falar com você sobre um importante direito que muitas pessoas que sofrem com problemas ortopédicos, problemas nos braços, na coluna, no joelho, aquelas lerdorte, né? Acaba tendo, né? As pessoas sofrem com esses problemas, têm um direito importante e deixa de buscar, que é com relação ao seguro de vida, ao seguro por invalidez. Eu escrevi um texto sobre o assunto e neste vídeo agora eu vou detalhar, vou explicar o texto, tal, para quem não gosta de ler, ou às vezes eu não soube explicar bem no texto, a pessoa agora pode ter o vídeo também. Espero que seja muito útil para você e eu quero demonstrar para você que existem estados que o posicionamento, que o entendimento da justiça é muito favorável para esses assuntos, tá? Então, dependendo do estado que você mora, é uma ação que você tem grande chance de conseguir, é um tema que você tem grande possibilidade de conseguir um resultado favorável e de valores, às vezes, valores bem altos. Eu não gosto de ficar divulgando valor, mas valores excelentes, dependendo, é claro, da apólice que cada um tenha e do tema que nós vamos tratar aqui. Tá bom? Então fique comigo até o final. Eu sou Henrique Lima, advogado. Você está no site, no canal Compartilhando Justiça. Eu vou colocar o link, né? Vou colocar, passar uma tela aí do lado também desse texto que está publicado no meu site. Nele você encontra vários outros temas também relacionados a esse mesmo assunto das pessoas que sofrem com esses problemas ortopédicos. Mas vamos lá então falar do nosso assunto. Em primeiro lugar, eu começo esclarecendo que grande parte, as duas principais causas de afastamento do trabalho no Brasil são relacionadas a problemas ortopédicos e problemas psíquicos, né? Problemas ortopédicos da lerdorte, dos problemas na coluna e tudo mais, e os problemas psíquicos, né, da depressão, síndrome do pânico, síndrome de Burnout, estresse e tudo isso. E chama a atenção, né, que no caso dos problemas ortopédicos, as tais das lerdorte, elas são muito comuns. Tá? Agora, o que eu quero, são muito comuns, né? O que eu quero alertar já de começo é que você não vai ter um exame, um ultrassom, uma ressonância magnética que vai sair lá lerdorte. Isso daí você até vai achar o lerdorte, às vezes, num atestado médico, num relatório de um fisioterapeuta, num laudo médico onde ele detalhe os seus problemas. Daí você pode até encontrar. Mas os nomes que você geralmente acha tendinite, tendinopatia, tenossinovite, bursite, ruptura parcial ou total de tendão, síndrome do túnel do carpo, cisto. Esses problemas são essas inflamações, né, nos tendões. Você vai achar nomes mais específicos, tá? Então, se você falar, doutor Henrique, eu não encontrei ali o nome Lerdort no meu exame, será que eu tenho direito? Não vai estar isso, vai estar do jeito que eu te falei agora, tá bom? E um ponto também que eu quero alertar é que muitas categorias possuem esse direito, né? Muitos trabalhadores e às vezes não sabem. Existem categorias que esse direito é bastante divulgado. Por exemplo, nós advogamos, graças a Deus, no Brasil inteiro praticamente hoje, como bastante para bancários, né, militares, das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, funcionários dos Correios, servidores públicos, bastante. E assim, existem principalmente bancários e militares e Correios, né? Bancários e militares ainda mais, eles sabem que tem esse seguro. O militar, depois que sai daquele período ali do serviço militar obrigatório, né? Ele geralmente adere ao seguro, né, o FAN-FHE, e os bancários, os bancos privados, principalmente, eles têm um seguro já, vamos falar assim, coletivo, um seguro em grupo, e os bancos públicos, daí depende de cada bancário ir lá e fazer a contratação, né? Essa é mais ou menos a realidade que tem. Agora, existem muitas empresas, né? Eu falo que as grandes empresas, as multinacionais, que também têm o seguro para os seus empregados, né? Empresas, às vezes, da área de finanças, de informática, da área de infraestrutura, assim, de qualquer área. Empresas grandes, às vezes aquelas que têm capital aberto ou aquelas que já são SA, elas têm o seguro porque é até uma questão de governança, de boa governança corporativa, né, uma boa prática, né, de governança corporativa. Então, é muito comum
as grandes empresas multinacionais terem esse seguro em favor dos seus empregados. Fique atento para descobrir se você tem ou não. E daí você falou, mas doutor Henrique, até agora não entendi. Qual que é esse seguro? Qual que é esse direito? Qual que é a situação? Esses seguros, geralmente, eles têm três coberturas. Eles cobrem o evento morte, o evento invalidez por doença e o evento invalidez por acidente. No caso de morte é bem comum, morreu, a família fica lá desesperada, a empresa já entra em contato e ajuda ali para receber o seguro. Porém, no caso de invalidez por doença, esse já é menos buscado, tá? Por doença. Por quê? Porque para receber a cobertura da invalidez por doença, essa invalidez geralmente tem que ser total. Às vezes tem apólice que fala em invalidez funcional, invalidez permanente e funcional, quer dizer, é quase aquele estado vegetativo que é difícil de a pessoa receber. Esse é talvez um grande problema que faz que muitas pessoas não vão atrás para buscar esse seguro. E daí acaba prejudicando essa terceira opção, que é essa que eu quero chamar a atenção para você, porque é muito importante, tá? Muito importante. Que é a cobertura da invalidez permanente por acidente. Por que que é muito importante? Quando fala em invalidez por acidente, as pessoas pensam o quê? Naquele que sofreu um acidente de trânsito ou no trabalho, uma coisa gravíssima, que ficou na cadeira de rodas, que amputou um membro, que coisas gravíssimas. E se esquecem que essa cobertura da invalidez permanente por acidente não cobre apenas casos muito graves, mas cobre também sequelas pequenas, limitações menores, que é o caso, por exemplo, de alguém que fica com problema no ombro, alguém que fica lá com problema no punho, no cotovelo, um problema no joelho, coisas mais leves também são garantidos por esses seguros. E isso tem muita gente que tem esse direito e deixa de buscar. E o que eu quero ainda alertar, puxar mais ainda. Quando, olha que interessante, quando a pessoa sofre um trauma, que a gente chama no direito de acidente típico, ou seja, um evento determinado, certo, assim, caiu da escada, acidentou de moto, bateu o carro, levou um tiro, sei lá, teve um evento específico, as pessoas ainda lembram do seguro, tá? Então ainda tem. Agora existe um que é esquecido em muitos lugares, né? Não em todos os lugares, graças a Deus a gente tem bastante disso, mas assim, em muitos lugares e ainda, né, em alguns lugares ainda é esquecido, que é no caso das doenças causadas ou pelo menos agravadas pelo trabalho. É isso mesmo. Às vezes a pessoa, ela não teve uma queda no trabalho, não caiu da escada, não caiu de moto, nem nada. Só que ela tem um problema de saúde que o trabalho foi o causador ou o agravador, agravador não existe, o agravante, né, daquele problema de saúde. Então, nesse caso, essa lesão que a pessoa passou a ter, esse problema funcional, esse distúrbio no corpo dela, essa enfermidade, porque ela foi causada. Ou às vezes a pessoa até tinha, mas o trabalho agravou isso, né? Nesses dois casos, isso é considerado uma doença ocupacional, uma doença do trabalho. E doença do trabalho equipara-se a acidente pessoal para fins de seguro. Doutor Henrique, não estou entendendo nada. Olha, então deixa eu tentar explicar de outra maneira. Uma pessoa que sofre com, por exemplo, uma bursite, né? uma tendinite. Daí se eu te perguntar, isso é um acidente ou uma doença? Você vai me responder, é uma doença, né? Uma epicondilite, né? Aquela que tem gente que fala que é a doença do tenista, né? A pessoa fica digitando, tal, manuseando documento, ou um problema no ombro, que a pessoa faz uma atividade que levanta muito o braço, ou digita muito, dá aquele cisto no punho, ou alguma coisa, tem gente que faz aquela cirurgiazinha aqui, né? Se eu te perguntar, isso é uma doença ou é um acidente? A primeira resposta sua vai ser o quê? É uma doença. Ué, ele não caiu, não bateu o punho, não fraturou, não foi uma briga, não foi um acidente de trânsito, foi do dia a dia no trabalho, é uma doença.
Então assim, por conta dessa resposta, as pessoas esquecem que, ou não sabem, né, que essa situação, ainda que seja para a medicina uma doença, para o direito ela é equivalente a um acidente pessoal para receber o seguro. Mas, doutor Henrique, com base no que isso? A lei 8.213, que é a lei que trata dos benefícios do INSS, equipara doença causada ou agravado pelo trabalho a acidente de trabalho. E a justiça, né, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entende que uma doença do trabalho, um acidente de trabalho, que caracteriza acidente de trabalho, vale também como acidente pessoal. E daí essa doença, né, que você respondeu para mim, vou fazer de conta que você respondeu para mim. Essa doença, né, essa tendinite, ela sai do campo ela sai de uma possível cobertura de invalidez por doença e passa a ser garantida na cobertura de invalidez por acidente. Daí você fala, tá, qual a diferença? Toda a diferença. Por quê? Se ela está na cobertura de invalidez por doença, você, né, o beneficiário do seguro, só receberia se ela causasse invalidez total. E olha, eu faço isso talvez desde 2000, 2001, né, para funcionários desses que eu dei exemplo, eu nunca vi, talvez, um dificílimo essas tendinites, essas bursites, essas lerdortes causarem invalidez total. Problemas psiquiátricos causam, mas essas ocupacionais quase sempre, 99,9% das vezes, causam uma invalidez parcial. Por que parcial? Porque a pessoa passa a ter uma limitação para o trabalho. Não é que ela não pode trabalhar, ela pode, às vezes até voltar para a mesma função tal, mas ela está limitada. Então, e a limitação enquadra-se como acidente, como incapacidade parcial. E daí qual que é a situação? Então, se a tendinite, né, se for vista como uma doença, não causa invalidez total, a pessoa nunca vai receber a cobertura da apólice a apólice na cobertura da invalidez total por doença. Não vai receber, porque a invalidez dela não é total. Agora, se você consegue deslocar dessa parte, dessa cobertura de invalidez por doença e jogar ela na invalidez por acidente, alegando que foi causado pelo trabalho e que a justiça entende que a doença do trabalho é um acidente pessoal, a LERDORT é um acidente pessoal, daí você abre mais o feixe, né, o leque de garantia. Por quê? Sendo acidente, a pólice, quase toda a pólice garante que a cobertura é para invalidez total, igual doença, mas também parcial, ou seja, que é o caso que geralmente acontece nessas questões aí da lerdorte, de problemas no joelho, de problemas também na coluna tal. Claro, olha o que eu falei ali atrás, é importante, é fundamental, é requisito que aquilo tenha sido causado ou agravado pelo trabalho. Então, daí eu já vou te pedir um favor, né? Sempre faça, quando se falar com o moço, como advogado, nosso escritório, ou com quem você contratar, para isso, detalhe o que você fazia no seu trabalho que você acredita que tenha causado aquele problema de saúde. Tá bom? Isso precisa ser detalhado. Para quê? Para a gente deixar demonstrado o nexo, né? O nexo de causa ou de concausa, né? Ou seja, foi o trabalho que causou sozinho ou foi uma das causas que fez aquilo ali. Então, quando aquela doença passa a ser considerada um acidente para fins securitários e você tem condição de receber tanto no caso de invalidez total como também parcial, aí já abre um universo. Por quê? É muito comum laudos periciais que falam, olha, por conta da tendinite ela tem 20% de incapacidade, tem 15%, tem 30%, tem 40%, ou seja, valores menores, que se for buscar na cobertura de invalidez por doença, não vai conseguir, mas na invalidez por acidente, recebe sim. Então isso é muito importante. Então, assim, em primeiro lugar, é possível. Também o STJ tem um outro argumento, né? Que no caso da Lerdort, o que caracteriza eles são pequenos
pequenos microtraumas é pleonasmo. Então são microtraumas, são pequenos traumas que ficam ali constantemente causando ali na pessoa, de tanto bater ali, digitando tal, com o passar dos anos gera aquela incapacidade, aquela limitação, aquele problema ortopédico. Esse é um outro ponto de vista, mas tem também aquele que se fala que simplesmente por ser uma doença ou um acidente de trabalho, né, uma doença do trabalho equivalente a acidente de trabalho, ele equipara-se a acidente para fins de seguro. Tá? Então isso é muito importante porque faz toda a diferença. Eu vou falar daqui a pouquinho da jurisprudência, como é sobre isso, e o que diferencia assim para nós onde a gente fala assim, onde eu classifico, pô, esse estado vale muito a pena a gente entrar com essa ação, e nesse outro estado não é bom entrar com ação, se o estado faz essa equiparação da doença ocupacional com acidente para fins pessoal ou não. Porque se o Estado não faz essa equiparação, para nós já não é tão vantajoso. Por quê? Porque teria que, eu vou falar daqui a pouco, mas teria que chegar sempre ao STJ com essas demandas, né? E nem toda ação relacionada a seguro chega lá, porque é uma questão contratual, tá? Mas tá ficando muito técnico, vamos voltar aqui e continuar nosso vídeo. Então tá, então primeiro ponto, né? A gente alega que aquela doença, aquele problema, aquela inflamação, aquilo ali é um acidente um acidente pessoal para fins de seguro, tá bom? Então, primeiro ponto. Segundo, a gente fala que ele é permanente. Você fala, mas doutor, permanente? Sim, olha, os casos de Ler-Dort, o mais comum a pessoa fica tantos anos ali, né, fazendo aquele trabalho manual, repetitivo, digitando, machucando, às vezes tomando anti-inflamatório para conseguir dormir, sentindo a queimação à noite, às vezes não sente a mão, fica tanto tempo ali que o problema, assim, eu não sou médico, mas parece que os tendões eles vão perdendo a resistência, a fibra, e daí assim, a pessoa se ela se afastar daquela atividade, ela até melhora. Mas logo que ela volta ali a fazer uma digitação, a manusear muito documento, a fazer aquele trabalho repetitivo ali, parece que a coisa já pior, já volta e às vezes até vai agravando se a pessoa insiste. Então, nesse caso a gente fala que o problema já é crônico. Por quê? Ele vai e volta, é afastar, melhora. E não é que melhora que sara, ele diminui as dores, mas ele dá uma melhorada. Só que voltou a fazer, já piora novamente. Então, assim, é crônico. Crônico, né, é o mesmo que permanente para a justiça, né, e é o mesmo que permanente. É uma coisa que sempre vai estar ali. E tem casos mais graves ainda que, mesmo parando de fazer atividade, nem mesmo melhora. A pessoa fica sempre sentindo aquela dor, aquele incômodo. Sabe aquelas pessoas que estão conversando com você e fica assim, se esticando, mexendo, tal. Aquela pessoa que está o tempo todo incomodada. É por conta desse tipo de problema. É claro também, eu estou falando da Ler-Dort nesse caso, né? Mas assim, é a pessoa, por exemplo, os militares, quantos e quantos, né? Que nós já atendemos aí com problema de rompimento do LCA e LCP, né? O ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior do joelho, problemas no menisco, ou seja, a pessoa teve uma queda, ele foi pular de uma viatura numa atividade militar, num treinamento e rompeu o ligamento. Daí a pessoa tem uns que fazem cirurgia e melhoram, mas não recupera 100%, tem uns que recuperam 100%, tem uns que não melhora quase nada, tem gente que às vezes fratura efetivamente alguma parte do corpo e põe um pino, por exemplo, numa articulação, num pé, num joelho, no tornozelo, e acaba ficando com uma limitação permanente. Quer dizer que ela está totalmente inválida? Não, a gente não alega invalidez total. Às vezes, até é um caso de invalidez total para aquela atividade, para aquele trabalho específico. Tipo assim, uma pergunta. O fulano de tal, né, o nosso cliente, o seu João, ele pode continuar exercendo a atividade que exercia na época do acidente? Ele pode continuar sendo militar? Ele pode continuar sendo bancário? Ele pode continuar sendo caixa? Ele pode continuar sendo alguém ali auxiliar no departamento financeiro o dia inteiro digitando Excel e tal? Daí a resposta é não. Aquilo ali, não. Mas outras coisas,
vida normal. É limitado, né, mas praticamente normal. Então é um caso até de uma invalidez total para aquela atividade. Então esse também essa é uma forma de ver isso, é uma maneira de analisar também a situação, tá bom? Então, primeiro, alegar que a doença causada pelo trabalho é acidente pessoal para fins de seguro. Segundo, que o problema é permanente, porque já fez físio, já afastou, tomou anti-inflamatório, o problema vai e volta, parece que o corpo já não tem mais resistência como tinha antes, então o problema já é permanente. Não tem uma cirurgia, um remedinho milagroso que vai ali passar e que vai voltar e ficar perfeito como era. E se causa algum grau de invalidez, que é o que eu falei para vocês, não precisa falar que é totalmente inválida a pessoa, né? Ela tem uma limitação, mas para o seguro na cobertura por acidente, a invalidez parcial, ainda que 10, 5%, já dá algum direito para essa pessoa. Se fosse por doença, né, teria que ser total. Uma coisa que tem que chamar muita atenção sua, tá? E eu falo isso aqui pessoalmente para nossos clientes e tal, é nessa questão de caracterizar a Lerdort como um acidente, uma doença causada pelo trabalho ou não, fique muito atento com relação ao médico que está te atendendo. Por quê? Eu vou falar isso por experiência. É quase, né, como um fla-flu aí, né? Partido de direita ou de esquerda, uma coisa mais ou menos assim, é preto ou é branco. Em que sentido eu quero dizer? Tem profissionais que falam que não tem nada a ver com o trabalho, que o trabalho não lesionou, que o trabalho não machuca, que às vezes a pessoa até foi melhorada na saúde de tanto digitar e tanto ficar ali na cadeira ruim de apoio e tal. Então tem aquela pessoa que ela pode ter a evidência que for. Ela vai entender que não tem nada a ver com o trabalho, que é uma predisposição genética, que é corpo mole da pessoa, que é psicológico, que é frescura, que é qualquer coisa. Então, nesses daí não adianta insistir, tá? Agora, existem outros médicos que eles, vamos falar assim, eu falo que são os mais humanos, né, os mais sociais, que olham mais a situação ali do trabalhador, né, sentem a dor dele, que reconhecem que os anos ali fazendo aquela atividade manual, repetitiva, em condição não ergonômica, às vezes com um material de trabalho, móveis não adequados, tal, que isso causa sim problemas na saúde. E assim, pode até às vezes não ter sido a única causa, mas que foi um agravante, que foi uma das causas que a gente chama de concausa. Então, existem médicos que sempre vão negar e médicos que vão reconhecer que foi o trabalho, e tem uns que falam até que foi só o trabalho, que a pessoa, se tivesse feito outra coisa na vida, tivesse sido, por exemplo, vendedor, que não fica o dia inteiro digitando, tão maçante ali, ela poderia não ter desenvolvido, ela não teria desenvolvido qualquer problema. Então, eu até falo assim, é igual quando vai para a justiça, entra com um processo, dependendo do perito que é nomeado, é uma decisão de um lado ou do outro. Por isso que é importantíssimo a pessoa ter laudo do médico dela, ter relatório da fisioterapeuta, né, ou do fisioterapeuta que atendeu, às vezes levar, se tiver condição financeira, um assistente técnico na perícia, ou seja, ter todas as cautelas para que não seja a opinião talvez até ideológica ou a opinião, né, não sei qual seria esse tipo de opinião científica, mas às vezes não é tão ciência isso, da pessoa, mas que prevaleça o que realmente aconteceu, né? Se é justo, que seja reconhecido. Agora, o que é assim, absurdo, por exemplo, absurdo é você pegar às vezes um trabalhador com 20 e poucos anos de idade, super jovem, forte, que às vezes já tem uma artrodese, estou dando exemplo que eu já atendi, que já tem artrodese, a pessoa carregava peso numa grande mineradora e foi acionar o seguro, falando que dela fez artrodese, aquele que você coloca os ferros ali na coluna, né, os pinos, trava a coluna, e daí veio falar a perícia, não, isso não tem nada a ver com trabalho, isso é uma predisposição genética com 22 anos de idade, quer dizer, e a pessoa trabalhando bruta ali todo dia, mas então tem que fugir às vezes, né, para a pessoa que quer buscar esses direitos, tem que fugir dessas opiniões, né, muito radicais e procurar aqueles mais sensatos que vão entender e ver qual é a situação de fato
e falar, né, e dar um parecer se tem a ver com o trabalho ou não, se aquilo ali pode ter sido pelo menos agravado pelo trabalho ou não. Então, é muito importante saber com que tipo de médico está a pessoa sendo acompanhada, qual é a opinião desse profissional, tá bom? Então, vamos continuar o tema aqui, né? Tá? Então, assim, além disso, um outro assunto que eu destaco aqui no texto é como saber se na empresa na qual trabalho há seguro para há seguro coletivo, ou seguro em grupo para os empregados, tá? Esse parece assim, mas se tem o seguro, por que que não sabe? O normal, né? O normal é que esse seguro venha descontado no Olerite, ou que esse seguro venha ali na própria conta bancária do trabalhador. Esse é o mais comum. Daí o trabalhador todo mês está lá recebendo o desconto do prêmio, né? O prêmio não é o que você recebe da seguradora, é o que você paga, né? Tem gente que confunde. Então tem todo mês lá descontando um pouquinho do prêmio e ela sabe, ela sempre lembra, porque ela vê lá todo mês, pô, que chato, né? Ter que ficar pagando esse seguro, mas não pare de pagar, ele pode ser muito útil, tá? Agora, olha que situação. É, Olha que situação. Tem pessoas, tem empresas que, assim, elas ocultam, elas escondem do empregado que tem seguro. Tem empresa que não desconta nem no contra-cheque, nem na conta bancária uma parte ou todo o prêmio, uma parte, não desconta nada e o empregado não sabe. Só que a empresa tem sim um seguro coletivo para os seus empregados. E daí quando o funcionário está lá sentindo uma dor no corpo, uma dor na cervical, de tanto ficar digitando assim, né? Quando a pessoa está lá com problema nos ombros, de tanto mexer aqui, ou de tanto digitar nos punhos e tal, e vai buscar o RH fala, não, não tem nada não. Por quê? Porque parece que tem empresa que tem medo que o empregado entre contra ela. Só que às vezes o empregado só quer receber o seguro, tá? Com base nisso que eu falei. Então daí fica aquela resistência. O que eu recomendo às vezes? Procura colegas que já acidentaram, né? Um acidente, quando é um acidente ali dentro da empresa e tal, eles não tem como esconder. Eles vão lá e falam, tá aqui o seguro e tal. Procura algum colega, alguém que já saiu, alguém que já foi do RH e que saiu, ou que está no RH, se tem algum contato, tenta descobrir, porque é importante. Se você desconfiar qual seria a seguradora, ouvi dizer que a seguradora X. É possível ligar no serviço de atendimento ao consumidor dela, o SAC, né, ou no 0800. É possível, às vezes, até mandar uma carta pedindo isso. Em último caso, até uma ação contra a empresa que você trabalha, ou contra ela e contra a seguradora, para apenas ter essa informação de qual é a seguradora. Chega a esse ponto, para você ter uma ideia. Tá bom? Então tem essas maneiras de tentar descobrir qual é a seguradora. Documentos necessários. Quais são os documentos necessários? Pensa o seguinte, temos que provar duas coisas. Primeiro, que existe o seguro, com base no que eu falei. O ideal é ter o certificado do seguro, que é um resumo, né, entre aspas, da apólice com a cobertura básica, quem é o estipulante, né, a empresa tal, qual é a seguradora, quem é o beneficiário, no caso o trabalhador ali, e o que cobre: morte, invalidez por acidente, invalidez por doença, despesa médica, diárias paradas, alguma coisa assim pode ter. Então, ter esse certificado. Esse é o mundo ideal. Mas às vezes a pessoa não tem, né? Não tem apólice, não tem certificado, não tem nada. Daí o que já serve? Se tiver ali o desconto no contra-cheque, já serve, né? Se tiver o desconto na conta corrente, já serve também, já é possível buscar. Então, provar a existência do seguro e do outro lado, provar o quê? Que você enquadra naquilo ali. Então, se nós vamos cobrar, por exemplo, por um problema ocupacional, uma doença que foi causada ou prejudicada ali pelo trabalho, então nós temos que provar isso com o quê? Documentos médicos, exames, ultrassom, eletroneuromiografia do choquezinho, né? Ressonância magnética, raio-x, o que tiver de documentos médicos, laudo médico, atestado médico. Afastou alguma vez pelo INSS? As cartinhas do INSS para mostrar ali o tratamento, a gravidade da questão, as cartinhas do INSS, se foi feito CAT, né? Quando é
um acidente típico, é comum ter CAT, o comunicado de acidente de trabalho. Agora, doenças ali causadas pelo trabalho, raramente o empregador emite CAT. Então, o sindicato às vezes pode ter emitido para você, o próprio médico seu pode. Eu falo que tem uma questão de peso. Quando é feito pela empresa, o comunicado de acidente de trabalho, o CAT, tem um peso 100. Quando é feito pelo sindicato, daria um nota 3. E pelo próprio médico, lá às vezes um 2, né? Então o INSS não é porque emitiu o sindicato ou o médico que vai reconhecer aquele como acidente de trabalho, mas tem um peso, ajuda, tá bom? Então, o CAT pode ajudar, e assim, tudo que serve para demonstrar. Agora, carteira de trabalho também é um ponto importante para se levantar. Então, saiba, provar o seguro e provar a invalidez, né, causada pelo trabalho e permanente ali com laudo, falando que já é crônico, que tem que ser reabilitado. Ah, sabe um documento muito importante? É o certificado de reabilitação do INSS. Esse, assim eu falo, né, que é praticamente uma confissão, né, uma declaração pública, né, do órgão público, de que aquele trabalhador tem uma invalidez permanente e que foi causado pelo trabalho. Ué, mas por que foi causado? Ué, se ela tem que mudar de função, é porque o trabalho prejudica, não prejudica? Bem, se o trabalho prejudica, então ele no mínimo é uma concausa. Então foi uma das causas. Porque senão qual o problema de ter continuado na mesma atividade? Então o certificado de reabilitação do INSS é valiosíssimo também nesses casos, tá bom? Então esses são exemplos de alguns desses documentos que podem ajudar. Prazo para buscar esse direito. O prazo por lei é 1 ano, tá? 1 ano, mas não se assusta. É pouco, né? 1 ano é muito rápido. Agora, esse 1 ano, o importante é saber quando ele começa. Ah, doutor, eu comecei a sentir dor lá em 2006. E saí da empresa agora tem 4 meses. Eu ainda tenho direito? Porque ele foi em 2006. Tem direito? Você pode ter direito. Por quê? O prazo não começa a contar quando é um acidente típico, né? Caiu, quebrou, fraturou. É mais comum que o prazo comece a contar perto ali da data do acidente, né? Por quê? Agora, uma questão de uma doença que vai causando ali a incapacidade, uma doença do trabalho, não é um episódio único, então ela se estende no tempo, ela vai ali se estendendo durante o contrato de trabalho. Em algum momento, aquele empregado vai receber do médico a informação de que o problema dela é permanente, é causado pelo trabalho ou agravado pelo trabalho, vai receber a informação de qual a extensão. Ó, você perdeu 20% da mobilidade, da força, da funcionalidade do joelho. Então, você já sabe ali os requisitos, né? Você já preencheu os requisitos para receber o seguro. Então, a Justiça, né, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, é muito tranquilo em dizer o quê? Que é na data da ciência inequívoca da invalidez, né, das condições, da gravidade, da extensão, que começa a contar o prazo de 1 ano. Então, às vezes, você está em tratamento há 2 anos, há 6 anos, e nunca teve um laudo desse. Então, peça para o seu médico. Doutor, me dá um relatório aí falando se foi ou não, se é permanente, se o trabalho pelo menos agravou, e qual o grau de limitação, tal. Se ele der isso daí, ali começa a contar o prazo de 1 ano para você buscar. Mas e se você saiu dessa empresa, né? Ah, eu não estou mais na empresa. Ainda é possível buscar? Sim, é possível. Ah, mas eu não pago mais o seguro. Não tem problema. Aí o ponto importante é o seguinte: você saiu, por exemplo, em janeiro do emprego. Quanto antes você entrar com esse pedido, maiores as chances de êxito. Se você saiu em janeiro e daí você entrou com um pedido em março e provando que o que você tem foi da época da relação de trabalho, perfeito. Agora, se você saiu em janeiro e entrou 1 ano e meio depois, alegando que o seu problema foi da época ali, a chance muito menor. Apesar de que nós já ganhamos, lembrando aqui de uma cliente, que acho que ele já tinha uns 4 anos que havia saído e tentamos e acabou dando certo. Mas não vou dizer que sempre consegue isso. Não, não é assim não na justiça. Mas, então, por exemplo, uma coisa que fortalece muito. Durante o contrato de trabalho, a pessoa fez exames, se teve atestado e afastou pelo INSS, melhor ainda. Se teve CAT emitida, melhor ainda.
Agora, não, só tem exames, guardou. É muito comum trabalhadores estarem lá com problema na saúde e tal, terem os exames e guardarem, até tem um atestado, mas deixa guardado com medo de se afastar e depois o patrão não gostar mais, não olhar mais na cara, não ter mais aquela simpatia na empresa. Então isso pode acontecer também. Num caso desse, não deixa, tá? A pessoa pode também ter o direito, né? Agora não pode demorar para entrar, porque senão, por exemplo, a pessoa demora 8 meses para entrar e daí já está até em outro lugar trabalhando. Você imagina, vai fazer depois uma perícia médica, já não vai, às vezes o perito não vai conseguir falar o que é do período em que estava trabalhando na empresa que tinha o seguro, o que é de agora, vira aquela lambança, tá? Então, o ideal é entre o quanto antes com a ação. Saiu da empresa, já busca esse direito, tá? Mas não tem uma regra de quanto tempo ali. A regra é, depois que você tem a informação da invalidez, do grau e da permanência ou não da sequela, você tem 1 ano. Mas até lá, você pode, até você ter essa informação, você pode espichar, né, esticar um pouquinho esse direito, tá bom? Então, mesmo que seja da empresa, é possível tentar sim. Vamos lá então, falando bastante, né? Olha aqui. Como é a jurisprudência? Isso é importante. Já estamos aqui em 35 minutos do vídeo, mas eu quis fazer um vídeo e um texto mais completo para abordar bem o assunto, tá? Para não ficar superficial e você ver se você se enquadra. O que acontece? Quando que a gente considera, que eu, né, considero, o nosso escritório considera, os advogados que atuam nessa área consideram que uma decisão, uma jurisprudência de um Estado é boa ou é ruim? Quando? Nesse caso específico, claro, nesse caso específico do direito nós estamos falando nesse vídeo. Para mim, 2 coisas são fundamentais. Primeiro, equiparar a doença causada pelo trabalho ao acidente pessoal para fins de seguro. Isso aí é fundamental. Se o Estado, o tribunal daquele Estado não equipara, a gente não vai conseguir receber. Agora, se equipara, opa, daí já tem chance de receber. Não quer dizer que automaticamente vai ganhar. Vai ter que fazer uma perícia e o médico vai ter que confirmar isso. Ponto. Então isso é algo que é importantíssimo. O STJ, no caso de microtraumas da Ler-Dort, né, a Ler-Dort, as tendinites e tal, ele já tem decisão falando que equipara sim, tá? Mas daí você pode falar, mas doutor Henrique, se o STJ equipara e o STJ é a última instância, por que então que não entra em qualquer estado? Eu entro, assim, na maioria dos estados, às vezes até quando a jurisprudência é contrária, se o cliente tiver muito conhecimento e consciência do que está fazendo, né? Mas assim, é possível, mas sabendo que vai ter que chegar até o STJ. O problema é que nem toda ação relacionada a seguro chega lá. Por que não chega lá? Porque as demandas, né, envolvendo seguro de vida, elas tratam de contrato, né? A gente olha a apólice, o contrato, né, uma relação de consumo. Então, quando é uma matéria contratual, as decisões ali do STJ entendem que não há uma ofensa direta a um dispositivo de lei para chegar no STJ. Então, se é contratual, morre ali a discussão na segunda instância, que é o tribunal de cada estado. Então, por isso que tem que ver bem qual é a posição, tá bom? Agora, vamos continuar. O outro ponto que para eu falar assim que é excelente a decisão de um estado é se o estado afasta ou não a aplicação da tabela. Por quê? Quando a pessoa sofre lá, por exemplo, uma sequela no punho e perde lá 50% da mobilidade do punho, da função, por conta da dor, do cisto, ou do joelho e tal, existe uma tabela, né, que as seguradoras usam que ela classifica, ela vai falar o valor da indenização conforme o percentual, conforme a tabela. Então, por exemplo, punho e joelhos, eu não sei se é 20 ou 25% que eles pagam da cobertura do seguro, né? Então, se foi 50% do joelho, então já não é 20%, se fosse 20, né? Já não é 20. Se for metade do joelho, é metade de 20, então 10%. Só que assim, o Código de Defesa do Consumidor, que é aplicável, né, às relações de consumo, às relações securitárias, ele fala e tem uma previsão que é um direito básico do consumidor, que é o direito à informação. O consumidor tem direito de ser informado, a lei fala assim,
antes, não depois, durante, antes da contratação, antes dele assinar, dele aderir, ele tem que ser informado acerca de todas as cláusulas, todas as pegadinhas, tudo que tem ali que pode reduzir o seu direito. E a tabela que vai falar, olha, você faz um contrato, ó, o corretor chega, não, vou fazer um contrato de 200 mil para você, tá bom? Oh, bom, então você ficar inválido, tal, 200 mil, tá bom, beleza, esse é assim, 200 mil você gravou na sua cabeça. Daí você vai lá, cai de moto, arrebenta o tornozelo, coloca pino, perde às vezes o movimento do pé, e daí vai receber, em vez de receber 200 mil, recebe 10% lá, recebe 20 mil. Falou, mas cadê? Por quê? Eu falei, fez um seguro de 200. Falei, não, mas é que tem uma tabela. Eu falei, pô, mas eu não sabia dessa tabela. E o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor fala que tem que ser informado antes. Se não for informado antes, é nula aquela cláusula que reduz ou limita o direito. É nula, ela não tem validade. O problema é que isso é o que está na lei. Mas daí alguns tribunais falam, mas o consumidor poderia ter buscado, essa informação está no site. Assim, eles vão contra o espírito da lei consumerista, que é defender o consumidor. Não é o consumidor que antes tem que sair pesquisando, entrando em sites, tentando se informar, nem o advogado às vezes consegue, o corretor às vezes se pergunta coisas e eles não sabem, imagina o consumidor, né? E daí imagina quando é uma pessoa ainda menos esclarecida, que nunca estudou direito consumidor, nunca estudou direito securitário, apólice, não sabe a diferença de apólice, de seguro, certificado de seguro, condições gerais, não sabe. Então vai querer que ele entenda como que calcula que existe aquela tabela e quando que ela se aplica, mas existem alguns tribunais, alguns desembargadores que são, vamos falar, mais bonzinhos pro lado da empresa, igual aquele médico que eu falei para vocês que fala, não, essa tendinite não tem nada a ver com trabalho, essa bursite, essa tenossinovite, isso daí é de você dirigir o seu carro ali para levar seu filho para a escola, isso daí é de você trocar o canal ali no controle da TV, ou isso daí é do seu tipo sanguíneo. Então, assim, tem uns absurdos, né? Mas, o que acontece? Então existem também julgadores que entendem que não ofendeu o direito do consumidor não, porque ele ter ido atrás. E a lei fala que ele tem que ser informado antes, tá? Mas voltando aqui, o que acontece? Então, quando afasta essa tabela, agora existem tribunais que afastam essa tabela, e o STJ também tem decisão justamente com base nisso, falando que como não foi respeitado o dever de informação, o direito à informação do consumidor, de saber das cláusulas limitativas e restritivas antes de contratar, então a tabela não aplica. Existe, só que como eu falei um pouquinho antes, nem todo caso chega lá. Mas no STJ, por isso que tem que ficar atento ao que o Tribunal de Segunda Instância, né, decide. Então, quando ele afasta a tabela, qual é a questão? Às vezes qual é o grande, né, eu vou não falar grande prêmio, você vai confundir com o prêmio que a gente paga para o seguradora. Qual é a grande vantagem? Às vezes você teve uma limitação lá de 10% no ombro, de, sei lá, 30% no ombro, ou no punho, ou no cotovelo, que foi caracterizado como causado pelo trabalho e crônico, né, permanente, e você vai receber o valor total do seguro. Então isso é muito bom para você, tá? Então o valor cheio, isso é muito valioso. E seguro de vida não tem incidência do imposto de renda. Olha que coisa maravilhosa também, porque é uma verba indenizatória. Tá bom? Vamos ver o que mais? Ah, tá. Daí eu vou falar os estados. Olha, eu não vou mostrar aqui o estudo, né? Claro que a gente faz isso aqui no dia a dia, já são nossas atividades aqui de trabalho. Mas assim, eu vou falar os estados apenas. Estado que tem essas decisões bastante favoráveis, que faz equiparação e afasta a tabela. Paraná, Rio Grande do Sul, Maranhão, Sergipe, Roraima e Rondônia. Tá? Paraná, Rio Grande do Sul, Maranhão, Sergipe, Roraima e Rondônia. Nesses estados, se você entrar com uma ação dessa, a perícia for favorável, toda a chance é muito grande. Por quê? Porque as decisões que a gente trabalha no dia a dia são praticamente todas favoráveis.
Agora existem estados que a gente fala que é um mais ou menos. Tem caso que dá, tem desembargador favorável, tem desembargador contra, tem turma favorável, turma contra. Daí você tem que entrar, né, ainda assim, porque se tem uma chance e é um direito, né, tem que buscar. Eu falo que Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio Grande do Norte e Amapá. Nesses vale bastante a pena entrar. Agora, em outros estados, daí já fica mais complicado. Por exemplo, eu vou dar uma situação aqui. São Paulo, por exemplo, onde tem muitos clientes, né? Eles aplicam a tabela, que é uma coisa ruim, porque diminui o valor, mas assim, ainda que só aplicasse a tabela, dependendo, vale a pena, que alguma coisa a pessoa recebe. Mas eles não equiparam essa doença profissional ao acidente pessoal. Então, num caso de LER, essas coisas, não, assim, dificilmente, não sei que caia com um desembargador isolado lá que entenda favorável, mas em regra é ruim. Rio de Janeiro também é ruim, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina é dividido, né? A gente fala que é dividido. Tem caso que vale a pena, tem caso que não. No Mato Grosso já é bom, eles equiparam a doença do trabalho ao acidente pessoal, só que eles aplicam tabela. Então você vai receber, mas um valor menor. É, Mato Grosso do Sul, como eu disse, é favorável, é dividido, mas é favorável. Então existem estados que são bons, estados que são ruins, eu não vou falar todos aqui, né? E daí procure, né, um advogado que entende da área, que pode te orientar para você saber como lidar nessa situação. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para alertar. Não acredito que é isso. Eu vou deixar também no texto lá outros links para outros temas parecidos com esse. Uau, quanto tempo de vídeo aqui? Nossa, 45 minutos. Desculpa a delonga, né? Muito obrigado, espero que tenha gostado. Visita o nosso site, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal e ativa o sininho, como diz meus filhos, indica para os seus amigos e assim, precisando de mais informações, estamos à disposição para ajudar. Nosso interesse é divulgar informação de qualidade e útil para os brasileiros, os CPFs do Brasil. Tá bom? Forte abraço e até logo.